Eu trago hoje aqui um assunto que, na verdade, a gente vai começar uma discussão, começar uma reflexão, porque é um assunto extremamente complexo. Ele não se encerra aqui, muito pelo contrário. A gente começa essa reflexão juntos. Ele está muito presente no senso comum e por isso é que eu quis trazer para a gente começar a conversar sobre ele. Então eu deixo aqui o canal aberto para que vocês façam comentários, me façam perguntas, contribuam para que a gente possa continuar aqui trocando sobre o assunto. Do que eu estou falando? Eu estou falando do transtorno de personalidade borderline. O que a gente fala desse transtorno de personalidade borderline? A gente está falando de um comportamento que se manifesta através de relacionamentos íntimos extremamente conflituosos. Por quê? Porque a pessoa com essa personalidade, ela costuma ter um nível altíssimo. Ela investe, o investimento dela nas suas relações é muito alto. O nível de expectativa com relação ao que o outro deve responder a ela é muito grande, é muito alto. Portanto, as relações elas tendem a ser muito conflituosas. A sua instabilidade de humor é muito grande. Ao contrário do bipolar, não é da mesma forma como o bipolar ele se coloca, a instabilidade do humor do borderline ele acontece durante o dia, né? Dependendo do nível de frustrações que ele vai vivenciando e como ele vai lidando com essas frustrações, né? Então, dependendo da intensidade dessas frustrações e como ele vai lidando com elas, esse humor ele vai se alterando. Isso tem a ver, obviamente, com seus relacionamentos, com as expectativas que são geradas, não é verdade? Então, isso vai se modificando de acordo com como ele vai se relacionando com as situações e como ele vai se posicionando diante dessas situações, né? Da maneira como ele consegue lidar com essas frustrações. Então, essa oscilação, ela é muito grande. Então, para quem convive, é muito difícil lidar, porque uma hora tá tudo bem, daqui a pouco tá tudo muito diferente. Então o nível de desgaste nessas relações é muito alto. O nível de impulsividade também é muito grande. Qual é a questão dessa impulsividade? É que a reação ela pode ser tanto explosiva quanto implosiva. Do que a gente está falando? A gente está falando de atitudes, de comportamento de riscos que podem ser direcionados tanto para a própria pessoa quanto para o outro. E que comportamentos de riscos podem ser esses? Para a própria pessoa, eu tô falando o quê? De autolesão, uso abusivo de drogas, né, de sexo sem proteção. E quando eu tô falando do outro, eu tô falando de colocar a vida do outro em risco. Então, isso é um comportamento muito presente, né, dentro dessa personalidade. E o que a gente está falando também? De uma autopercepção muito distorcida, onde essa pessoa, na verdade, ela não consegue perceber o seu valor, né? Ela se percebe como uma pessoa ruim, porque como ela tem essas explosões, como ela tem muitas vezes esses comportamentos, ela se julga uma pessoa ruim, porque depois que ela tem essa explosão, ela se arrepende. Então, essa autopercepção é de que ela não é boa o bastante, de que ela não faz coisas boas, de que ela não é uma boa pessoa. Então, ela tem uma baixa autoestima muito grande. E isso prejudica os relacionamentos dela. Por quê? Porque ela fica sempre com a sensação de que a qualquer momento ela pode ser abandonada. E isso para ela é muito difícil, porque isso vai além de um medo de ser abandonado, de ser rejeitado. Isso a coloca numa situação de desespero. Porque o outro não é simplesmente uma companhia. O outro a faz existir. Então a saída do outro da sua vida, na verdade, é fazê-la deixar de existir. O outro é a sua grande referência. O olhar do outro, né, o outro na sua vida, a faz de fato, lhe dá a existência. Então quando esse outro sai da vida dela, ela deixa de existir. Isso é da ordem do desespero. Então imagine o sofrimento. É muito sofrimento, né? Por quê? Porque a estrutura de personalidade borderline, ela tem uma carga emocional muito grande. A gente pode dizer que ela é 99,99 emocional. A razão é mínima. Então ela funciona na emoção. A gente sabe exatamente como isso funciona. Basta você lembrar
daqueles primeiros momentos onde você está apaixonada, que você não consegue viver sem o outro, que você quer falar com o outro toda hora, que você quer o outro do seu lado toda hora, aquela necessidade, aquele nível de dependência, aquela carga emocional que te dá um desgaste de energia. Pois é, o borderline ele fica assim constantemente. Então a carga emocional é muito grande. Normalmente esse diagnóstico é feito no início da adolescência, quando a primeira paixão acontece, mesmo que a gente saiba que isso não necessariamente acontece nos relacionamentos amorosos, isso acontece nas relações íntimas, né? Esse tipo de comportamento. A prevalência é do sexo feminino e a gente está falando que na infância você pode observar alguns traços? Pode, mas você não tem como fechar um diagnóstico. Esse diagnóstico é fechado lá pelos 18 anos. Então esses são alguns pontos característicos da estrutura de personalidade borderline, né, do transtorno de personalidade borderline, que é importante a gente saber, né, conhecer e aprofundar os nossos estudos, para que a gente possa ter esse olhar empático com esse sofrimento psíquico e que a gente, na verdade, possa orientar as pessoas do senso comum a não banalizar, né, esses vocabulários de fulano é depressivo, fulano é bipolar, fulano é border, quando na verdade por trás de tudo isso existe um sofrimento profundo, muito profundo, em que nós precisamos ter um olhar, uma escuta e, acima de tudo, um acolhimento extremamente empático. Então, se alguém tem dúvida do que é um sofrimento, né, do que é essa carga emocional de uma estrutura, né, de um transtorno de personalidade borderline, basta se lembrar dos seus momentos de grande paixão, onde a sua intensidade, onde a sua carga emocional estava no seu ápice. Ok? Então é isso. Escrevam para mim, a gente vai trocando e vamos enriquecendo esse conhecimento que é vastíssimo, é um estudo profundo que a gente não dá conta aqui em alguns minutos. Tá certo? Um beijo enorme, até a próxima.